E esse é o carinho, esse é o amor na comida. É sempre buscar fazer melhor para servir, ter mais prazer em servir para essas pessoas que estão apreciando a sua comida. Mas, cara, nossa, é muito bom. Me lembra a casa da minha avó. Eu volto na minha infância quando eu como isso. Eu sou louco por curau, velho. Essa época de milho pra mim é um sonho. Colhemos nosso milho, descascamos o milhinho, né? Então é agora a hora da gente fazer o curau. O curau pra mim tem um valor afetivo fortíssimo. É uma das comidas que mais me lembra a minha infância, a casa da minha avó. Minha avó sempre, nessas épocas de milho verde aqui do sítio, ela sempre fazia o curau e pra mim tem um valor muito forte. Tanto o curau quanto a geleia de goiaba, que eu gosto bastante, tem esse valor afetivo, então eu continuo fazendo sempre. Existem alguns tipos de curau, né? Existe aquele curau de corte, que o cara faz mais grosso. Existe o curau que eu gosto mais, que é aquele tipo mingau. Ele é mais cremoso, mais líquido um pouco. Eu não gosto do curau de corte, não fica tão gostoso. Eu prefiro mais cremosinho, mais molhadinho. O que é o curau? Curau nada mais é do que um mingau de milho. Eu vou retirar o amido do milho. Antigamente ralava-se num ralador, para quem lembra, para quem a avó fazia, para quem teve esse contato com essa cultura do milho verde, de catar o milho, de fazer o curau. Lembra da avó, enfim, da mãe, ralando naqueles raladores grandes de metal, todo furado no prego, né? O pessoal até fazia com lata, pegavam as latas, furava, prendia numa armação de madeira e aí ralava, esses raladores de lata. Você fura com prego e fica as pontas para fora e aí você rala o milho, justamente para extrair esse amido, né? Eu já otimizei esse processo, porque esse processo do ralar era o mais chato de todos. Então eu corto na faca e bato no liquidificador e coo. Que basicamente o processo é quase o mesmo. No ralar você não precisava coar, porque ficava só o amido ficava do outro lado e aquela parte mais sólida, mais fibrosa ficava na parte da frente. Depois até espremia um pouco para tirar também o excesso e ia separando aquela massa. Ah, Theo, dá para fazer alguma coisa com aquilo ali? Eu acho que dá. O pessoal, acho que tem lugares que fazem um biscoito com aquela massa, mas tem muita fibra, né? E celulose é uma fibra que a gente geralmente não digere. O pessoal fala... Então, aí o pessoal fala que dá para aproveitar. Tem gente que faz biscoito, pode botar na massa de pão. É fibra pura, celulose, bom para o intestino. Logicamente que você não digere isso, né? Até o pessoal fala que às vezes aparece o grão de milho. Né, nas fezes, mas por quê? Porque se a gente não mastiga, você acaba não digerindo aquela celulose e ela passa direto. Então essa fibra que sobra ali do milho, use a sua criatividade. O que eu quero é extrair o amido, que é o caldinho que está dentro, né, dos grãos. Acho que o conhecimento mais chatinho é saber o ponto ideal do milho verde para o curau. Na minha opinião, ele tem um ponto certo, né? Do Theo. Ele não pode estar muito verde, porque senão ele não tem tanto gosto. Ele tem o amido? Tem, mas o amido tem menos poder, né? É menos ativado e ele não tem tanto sabor do milho. E se você coloca muito seco, muito maduro, ele passa do ponto também e ele fica esfarelento. Ele não fica aquele creminho lisinho, bonitinho. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o que para mim é o ponto ideal. Aqui eu tenho 3 tipos de milho aqui. Olha só, aqui eu tenho 4 milhos em pontos de maturação diferente. Esse mais branco, ele está mais verde, então para mim não serve. A partir daqui já começa a ficar interessante. Vocês veem que conforme ele está mais jovem, o grão fica mais túrgido, mais cheio, mais hidratado, né? Mais brilhoso. Conforme ele vai ficando mais maduro, mais velho, ele vai secando, ó. Tá vendo? Dá pra ver por esses fundinhos que vai ficando, a água vai se perdendo e ele vai concentrando os amidos, os açúcares e vai ficando menos hidratado, ele vai ficando mais seco. Tem gente que fala que tem que apertar assim com a unha, ó, e tem que sair um leitinho, ó. Esse leitinho que sai, eu não gosto, ó. Esse aqui, por exemplo, já não sai o leite, ó, já está menos. Quanto mais maduro, ó, esse aqui estão bem maduros, ó, você não consegue apertar. Ele está seco, ó.
Ele não tem mais água. Esse aqui já não dá para fazer mais curau. Olha só a diferença. Esse aqui são milhos crioulos. Eu mostrei para vocês lá antes, lá na roça. Só para vocês verem o milho quando a gente seca para virar semente. Eu falei lá. Então, a gente seca eles, amarra ele, deixa ele secar no pé, fica bem maduro. Aí você não tira todas as palhas, amarra elas e pendura num varal. E aí depois você debulha ele, debulhar e tirar os carocinhos do sabugo. E aí você usa isso como semente, planta, dá outros pés de milho. Então só para vocês verem a coloração do milho crioulo, a gente falou bastante do milho crioulo. Então tá aí a coloração, ele é diferenciado, ele tem uma coloração avermelhada, colorida, então ele é mais adocicado e mais nutritivo. Mas enfim, vamos lá. Então esse ponto para mim, ó, daqui para cá já começa a ficar interessante, já começa a ficar mais amarelado. Depois que passou daqui, ele já, para mim, ele já não fica um curau legal, ele já começa a ficar meio grosseiro, o amido já não fica ali, né, lisinho, já não fica gostosinho. Daqui para cá é melhor para fazer polenta e fazer pamonha, ele mais maduro que isso. Eu não sou um especialista em pamonha, a polenta de milho verde já fica melhor, porque aí você precisa de mais amido. E, então o amido, conforme o milho vai amadurecendo, o amido, a água e o amido vai se transformando em glicose, ele vai ficando mais adocicado e o amido vai se concentrando mais. Então ele vai ficando melhor, mas eu não gosto pro curau. Para mim o ponto do curau é esse. E aí o que eu vou fazer agora? Como eu disse, o curau é um mingau de milho. Eu vou fazer o do meu jeito, tá? Tem gente que vai falar, mas eu faço diferente. Que maravilha, se fica bom para você é ótimo. Eu vou fazer para vocês. Então qual que é a medida que eu encontrei para mim que é boa? Para cada litro de leite, eu vou colocar 6 espigas médias. Como essas espigas estão pequenas, eu vou colocar 7 espigas. Então vou colocar 7 espigas, eu tenho 7 espigas, né, do milho já nesse ponto mais amarelado, que é melhor. E eu vou cortar isso com a faca. Então eu vou deixar aqui essas minhas espigas e vou cortar com a faca para depois bater no liquidificador. Ó, então o que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar, ó. Eu vou tirar bem do sabugo, ó. Tá vendo esse leitezinho que tá espirrando? Esse é o amido. Então eu tenho que aproveitar bem isso aqui, ó. Tá vendo que ele espirra um leitinho, ó? Esse amido nada mais é do que uma maisena, né? A maisena é o amido de milho. Tanto que depois que vocês baterem ele no leite, vocês podem provar ele cru, ele vai ter gosto de maisena. Então é o amido presente. Aí o que acontece? Qual que é a reação química que acontece? Esse amido é um cristal, amilopectina, é uma molécula misturada de amido com pectina, uma amilopectina. O que acontece? Quando você aquece ele num aquecimento úmido, né, com água ali, com leite, esse cristal se quebra, ele começa a gelatinizar, ele começa a absorver água, então ele estufa e cresce. Quando ele está na proporção certa, por isso que eu já desenvolvi uma proporção aqui, dependendo da proporção que você coloca, se ele tiver muito amido, ele vai gelatinizar demais, né, e vai absorver toda aquela água e vai ficar muito duro, aí fica aquele curau de corte. Se você coloca pouco, ele vai ficar muito líquido. Então, para mim, a medida que eu gosto dele cremosinho, né, é nessa proporção. Ele vai gelatinizar, vai absorver aquela água, aquela quantidade de líquido necessária e vai dar o ponto que eu quero que dê. Se eu quiser que engrossa mais, eu tenho que ficar fervendo para evaporar o excesso de água até dar o ponto que eu quero. Isso vai de cada um. Eu não gosto dele duro de corte, eu gosto de mais mole. Outra coisa, não façam o curau com o milho, quer dizer, eu não gosto. O curau com milho cozido, ou o milho de lata, aquele milho já pronto, né? Por quê? Porque ele não fica com um gosto tão interessante. O amido já está cozido, ele não vai dar o ponto que você quer, você vai ter que engrossar com maisena. Então não é interessante. O curau mesmo, verdadeiro, é feito com milho cru, milho verde. Não vale a pena fazer com milho cozido. Porque justamente você já cozinhou o amido, então o amido já não vai ter a função que é dar o sabor, né, que você precisa e a textura ideal. Pode botar um pouco de manteiga sim, para ficar mais brilhoso, eu não gosto.
pra mim é o básico. Eu já tentei de várias formas, tá? Eu já fiz com gema, tipo um creme com gema, botei umas gemas também. Ele fica mais aveludado, mas ele perde a essência do curau caipira mesmo, curau verdadeiro. Eu acho que essa receita aqui é o tradicional. Eu já tentei fugir do tradicional, já tentei botar baunilha, já tentei saborizar com especiarias, com a canela aqui em vez de por cima, mas não lembra da minha infância, cara, não mexe com o meu coração. O curau mesmo sabe, que eu sou apaixonado é esse. É leite, não tem o que inventar, leite, o amido, o milho, né, e o açúcar, e só. E aí depois a canela por cima, vital. Legal? Então o que eu vou fazer agora, ó? Eu tirei os grãos, eu vou bater no liquidificador com o leite. Então eu vou pegar aqui o copo do liquidificador, vou colocar todo esse milho aqui, ó. Qual que é a proporção? 6 espigas para cada litro de leite. Tá vendo? Sobrou um pouquinho de amido, essa partezinha branca, se vocês deixarem secar vai virar um polvilho. Que o polvilho nada mais é do que o amido da mandioca. O que é o amido? O amido é uma reserva de energia da planta, né? A reserva de nutriente da planta. Na verdade, da semente, aqui no milho, no caso, é a semente. Né? É a reserva de nutriente da semente para ela poder depois germinar e virar um novo pé de milho. No caso da mandioca, é uma reserva nutritiva da planta, é na raiz. Então, são reservas de energia. Ó, eu coloquei o leite aqui dentro. Para o leite lavar e tirar o restinho do amido, agora eu vou virar aqui dentro. Legal? E é simples, pessoal, é simples, mas para mim o mais difícil é acertar no ponto, né, que eu gosto dele mais cremosinho. Eu não gosto dele muito duro, tá? E o açúcar também, outro ponto. Geralmente o pessoal exagera demais no açúcar, fica muito doce. Aí acaba ficando enjoativo o doce. Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Eu sempre falo isso em todas as aulas que eu dou, que o equilíbrio é essencial para uma boa criação, uma boa cozinha. Eu acho que tudo na vida, né? A natureza, ela busca sempre se equilibrar, né? Então olha só, pessoal, então eu bato bastante mesmo, tá? Até ele quebrar os grãos, que eu preciso quebrar o grão, triturar o grão, para o grão expor o interior dele que está o amido ali dentro. Então se vocês, por exemplo, eu pegar um grão de milho aqui e apertar ele, ó, ele vai soltar uma aguinha branca. Essa aguinha branca é o amido. Só de eu apertar que já sai um monte, ó, tá vendo? Esse caldinho branco é o amido. Eu preciso expor esse amido e vou tirar ele, não quero a fibra, então eu só quero o amido do milho. Então fui lá, bati lá com 1 litro de leite de vaca. Ah, Theo, eu sou vegano, não tomo leite de vaca, posso fazer com leite de coco, de castanha? Pode, nunca testei, mas deve ficar bom. Sinta-se à vontade a testar. O efeito é esse, é engrossar com esse amido do milho. Aí eu vou com o peneiral, tá vendo que ele tá saindo um caldinho amarelado? Ó? É esse caldinho amarelado que dá por isso que é importante o milho estar no ponto ideal. Mesmo porque o amido do milho mais madurinho, ele é mais poderoso, então ele engrossa mais fácil. Ó, presta atenção, agora eu vou espremer com uma colher, pra vocês verem o amido saindo. Ó. Tá vendo aqui, ó, essa fibra eu não quero. Ó, tá vendo? Ele sai amarelado, esse amido. Então eu quero tirar esse máximo desse amido. Aí, legal. Então, aí o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou levar isso pro fogo, para esse amido gelatinizar, aquele processo de gelatinização e engrossar, né, e transformar, dar esse efeito gelatina, né, engrossar esse caldo. Aí essa fibra eu não vou descartar, mas eu quero que você deixe nos comentários se você sabe alguma receita com essa fibra do milho. Deixa pra gente. Comenta aí, minha avó fazia biscoito, minha avó fazia bolo de milho, pão, enfim, broa. Deixa nos comentários que a gente quer conhecer mais sobre isso, tá bom? Então olha só, aí para esse 1 litro de leite e 6 espigas de milho, eu vou colocar a minha proporção, minha do Theo, tá? Porque eu não gosto dele muito doce, 150 gramas de açúcar. Ou 100 gramas, ou 150 gramas, tá? Vou botar 150 gramas, ou 200 gramas, enfim. Vou botar 150 gramas de açúcar e vou levar para o fogo. Agora a função é essa, eu gelatinizar, eu quebrar esse amido começar a absorver essa água, quebra esse cristal, né? Esse cristal começa a absorver a água, começa a inchar e começa a dar essa característica de gelatina, de mingau, tá? Então esse é o processo de gelatinização do amido. Por isso que o arroz, quando eu vou cozinhar, ele vai absorvendo água,
e eu tenho que colocar a medida certa da água, porque senão ele vai absorvendo água até ele estufar e ficar muito mole. Se eu coloco a quantidade certa da água, ele vai quebrar a fibra, vai gelatinizar e vai ficar, né, no ponto ideal. E agora é esse processo de eu cozinhar esse amido. E aí vocês vão ver, né, Theo, qual que é o ponto? Vocês vão ver que ele vai mudando a textura, ele vai engrossando, não sei se quem já fez mingau, ele vai engrossando, e aí vocês deixam ferver até chegar no ponto que vocês querem. Eu vou mostrar o ponto de vocês, eu gosto quando você puxa ele para cima, ele escorre um fio médio grosso, não gosto muito grosso, porque senão ele endurece demais. Porque assim, lembra que sempre que eu esfriar, ele vai engrossar. Então sempre deixa um ponto a menos, olha só a sacada, deixa sempre um ponto a menos, porque quando ele vai esfriar, ele vai engrossar ainda mais. Então se você deixar no ponto que você quer com ele quente, quando ele esfriar, ele vai ficar duro. E eu, Theo, não gosto dele duro. É, top. Não. Enjoei de bolo já. Eu quero curau, quero comer curau, velho. Theo, mas eu posso bater com leite quente já para adiantar, para não demorar tanto? Eu não recomendo. Porque quando você bater com leite quente, você pode já começar uma gelatinização e aí depois você não vai conseguir deixar ele lisinho. Ele pode começar a fazer acontecer as reações de gelatinização antes da hora. Então ele pode ficar encaroçado, né? Então aqui no caso, o ideal é isso. Bater com leite natural ao ambiente e aí aquecendo esse amido aos poucos para ele dar o ponto que eu quero. Ok? E aí ele vai até ele começar, vocês vão perceber. Posso parar de mexer? Posso. Mais uma vez, se ele empelotar, ou você bate no liquidificador, que ele volta, fica liso, no mixer de mão, ou você passa numa peneira. Aí fica a seu critério, o que for mais fácil para você. Mas ele volta a ficar lisinho, tá? Sempre que você fizer um creme, um molho, sei lá, um mingau, uma polenta, e você descuidou e ele encaroçou, empelotou, você bate com o mixer, um purê, bate com o mixer de mão, ou bate no liquidificador, ou passa na peneira que ele perde os grumos, tá? Se você provar isso aqui cru, antes dele esquentar, você vai ver que tem gosto de maisena pura, né? Gosto de amido. Então você consegue perceber que o amido está cru. Por que é importante também cozinhar esse amido? Além de dar a espessura, né, a grossura que é mais palatável, melhor. Se você deixar líquido assim, se você botar, por exemplo, muito leite, a minha avó lá de Nova Andradina, a avó Romilda, que Deus a tenha, fazia um suco de milho, que eu adorava, que é um mingau líquido. Você bota mais leite do que o normal, e aí você faz um suquinho de milho, pra você tomar de caneca, né? Cozinha do mesmo jeito, só que você põe mais leite, então você tem menos amido por leite. Então é menos molécula de amido, né, naquela quantidade de líquido, ele vai absorver, vai dar uma leve engrossada, mas vai ficar mais líquido. A quantidade de líquido que eu ponho vai dizer a espessura que vai ficar meu creme. Então se eu quero mais líquido, eu ponho mais leite. Se eu quero menos líquido, eu ponho mais milho ou menos leite, enfim. Mas é importante cozinhar, porque aí muda o sabor. O amido cru tem um gosto de amido cru. O amido cozido ele já tem um outro sabor. Por isso que é importante fazer com o milho cru, não fazer com milho em lata, o milho verde, porque não fica o mesmo gosto, né? Esse milho em lata já está cozido. E também tem um monte de conservante, não recomendo não. Daqui a pouco você percebe que as moléculas de amido começam a gelatinizar e ela começa a fazer uns grumos. Se eu paro de mexer, esses grumos acabam ficando indesejados aqui. Então é interessante eu ficar sem mexendo. E o ideal é mexer sempre em 8, ó. Eu posso mexer em círculo, mas você acaba não pegando todo o fundo da panela. Em 8 você pega o fundo da panela. Então sempre que eu for fazer um creme, isso é manha de restaurante francês. Eu aprendi no restaurante francês. Mexe em 8, ó. Infinito, 8, enfim. Intercalando círculo, em 8. Que aí você pega todo o fundo da panela. Aí assim, mais uma vez, né? Tem alguns lugares que você vai principalmente em paradas de beira de estrada. O pessoal acha que para render mais, bota trigo, bota maisena, para engrossar mais, fica duro, que esse trem de corte, e sem gosto, né? Fica ruim. Eu não gosto não, o curau mesmo é milho verde, milho no ponto certo. Não vamos mais errar mais o ponto do milho. Na hora que for comprar, dá uma olhada na espiga. Se estiver começando a fazer aqueles fundinhos no meio do grão, ele já está mais no ponto. A questão do açúcar, pessoal, é bem pessoal, tá? Tem gente que é mais formiga, gosta mais do doce. Só que eu acho que sempre que fica muito doce, fica enjoativo, né?
Então é importante o equilíbrio desse açúcar para você conseguir sentir o gosto do milho também, né? Porque senão só o açúcar você não sente o gosto. Pessoal, tá começando a chover. Vocês viram a diferença de luz, né? E a gente tá no aberto, tem uma árvore daquelas folhinhas sibipiruna. Mas vem cá ver, olha só o amido, ó, a gelatinização começou, dá uma olhada. Como ele engrossa rápido, ó, ó, ó. E aqui já tá ficando até mais grosso do que eu queria, não queria tão grosso, ó. Tá vendo? A gelatinização é de uma hora para outra. O grão absorve, ele gelatiniza. Pra mim já tá até bom, já tá passando do ponto, ó. Ó, por mim botaria mais leite aqui, ó. Ó, desliguei, ó. Posso cozinhar um pouquinho mais ele? Pode. Mas eu não... Eu vou botar um pouquinho de água aqui nesse leite aqui, ó. Ó, vou colocar um pouquinho mais de leite só para ele ficar um pouquinho mais molinho. Mas aí assim, ó, tá vendo? Então, na verdade, dá para botar só aquelas 6 espigas, não precisa botar as 7. Tá? Ó. Podia botar só as 6 mesmo. Mas olha só que lindo, ó. Esse aqui ele já tá mais grosso do que eu gosto. Mas tá lisinho, olha que coisa linda, ó. Tirado aqui. Vamos trazer pra cá. Olha só, pessoal. Então ele gelatinizou, ó, e já engrossou. Esse ponto, quando ele esfriar, ele vai ficar duro. Quando você corta, ele fica tipo um pudim, assim, firme na colher. Eu gosto dele mais mole. Se eu continuasse cozinhando, ele endurecer mais, tá? Posso botar um pouco de leite aqui? Pode, mas não vou botar. Ó, eu gosto dele correndo mais líquido ainda, tá? Aqui ele já tá grosso pra mim. Mas tem gente que gosta mais grossinho, tem gente que gosta mais molinho. Quando a gente vai comer agora... Ó. Muito bom. Curauzinho feito. Agora vamos informar eles. Fazer igual a vovó fazia, ó. A vovó colocava eles no potinho, bonitinho para cada um, para botar na geladeira no potinho. Ó. Pera aí. Botava no potinho. Botava no potinho. Maestria, hein? Ó. E aí espera esfriar. Todo amido, quando esfria, ele cria uma película por cima, né? Então a gente vai esperar esfriar. E aí quando ele esfriar, ele vai criar uma crostinha. Essa crostinha é fundamental, porque ele dá uma... adoro essa pelinha que cria por cima. É um amido com leite, ele cria essa crostinha. Eu vou botar a canela por cima. Vou deixar esfriar. Depois que esfria, coloca a canela. Depois que dá uma esfriada, que ele cria essa película. Se eu botar a canela agora, essa canela vai absorver dentro do molho. Eu gosto dela por cima. Então, quando ele esfriar, ele vai endurecer mais. Por isso que eu falo, aqui pra mim tá duro. Tanto que eu deveria cozinhar. Quanto mais eu cozinho esse curau, mais gostoso fica. Mas só que ele engrossou demais e eu não tenho mais leite para colocar. Então assim, eu colocaria mais um pouco de leite e deixaria ele cozinhar mais um tempo, né? Para ele ficar mais gostoso. Então aí o que eu vou fazer aqui agora? Tá? Então, mas eu vou deixar ele esfriar. Ele já gelatinizou. Explode pro... Curau é vida, filho. Curau é vida. Isso aí que pode, porque já acabou, tá? Só uma consideração. Precisa cozinhar mais. Tá? Quanto mais eu cozinho esse amido, né? A mesma ciência da polenta. Quem é fazedora de polenta velha aí, que sabe, tem aquelas tradições de nona, quanto mais você cozinha, mais gostoso fica. Então o ideal, né, mas a gente tá com pressa por causa da chuva, era botar mais leite e deixar ele cozinhar um pouco. Agora tem que tomar cuidado. Já aconteceu algumas vezes comigo, eu não descobri por quê. Às vezes, quando ele já começou a gelatinizar e você põe mais leite, ele desanda e fica líquido de vez. E aí, aí depois você tem que botar amido para ele engrossar. Então tem que tomar muito cuidado de botar o leite depois. Por isso que eu acho que eu deveria ter colocado uma espiga a menos. Eu deveria ter colocado 6 espigas, não 7. Então 6 espigas é a quantidade ideal, tá? Pode ser até as espigas pequenas. Mas colocar depois o leite, ele pode desandar, já aconteceu comigo, tá? Ele fica líquido de uma vez só, parece que dá alguma reação adversa mas o ideal é cozinhar mais um pouco. Cozinhou pouco, ele fica com um pouquinho ainda de gosto de milho cru, tá? Não é o ideal, mas ó, tá sensacional. É só perfeições da vida, né? A gente que cozinha sempre, você quer sempre fazer melhor. E esse é o carinho, esse é o amor na comida. É sempre buscar fazer melhor
para servir, ter mais prazer em servir para essas pessoas que estão apreciando a sua comida. Mas, cara, nossa, é muito bom. Me lembra a casa da minha avó. Volto na minha infância quando eu como isso. Eu sou louco por curau, velho. Essa época de milho pra mim é um sonho. Eu cheguei a congelar, dá pra congelar as espigas de milho e você fazer curau durante o ano. Só não deixa muito tempo, senão começa a pegar gosto de freezer. Mas dá pra congelar as espigas, tá bom? Não tem problema nenhum. Não desperdiça nada. Então, pessoal, isso aqui pra mim é mais uma prova viva de que a cozinha tem um poder, né? Uma máquina do tempo que eu falo, de te transportar para certas épocas da sua vida, né? De te voltar em memórias boas, memórias afetivas. Na verdade, todos os sentidos que a gente tem, a visão, o olfato, o paladar, eles te proporcionam a audição, eles te proporcionam essas viagens no tempo, né? E é muito comum, por exemplo, você escutar uma música que você ouvia na sua infância, na sua juventude, e você ser transportado para aquela época, te dá uma certa nostalgia. E a comida é isso, a comida explora seus sentidos e é um dos pontos mais fortes que a gente tem para voltar em momentos bons da vida. Quem não lembra da comida da casa da avó, por exemplo? Naquela época de infância feliz, que você comia certos pratos. Então, se você tem um prato afetivo, se você lembra, tem essas memórias presentes, se aconteceu com você recente de sentir um cheiro, né, de uma comida, ou de provar, ou de ver uma comida, e você se transportou para uma época feliz da sua vida, deixa nos comentários pra gente, comenta com a gente, porque para mim isso é muito vivo, muito forte. Para mim o curau é o exemplo perfeito disso, na minha vida, assim, nas épocas, quando eu estava na casa da minha avó, o curauzinho era momento chave aí do ano. Sempre a gente ficava esperando chegar janeiro, a época do milho verde, ou até no meio do ano tem a safrinha, né? Então, o pessoal geralmente planta o milho na época das chuvas, em janeiro, e aí tem o milho de entre safra, que quem planta soja nessa época da chuva, e no meio do ano eles plantam o milho irrigado, aproveitando um pouquinho de chuva e tal. E aí a gente tem também o milho verde na época do São João, no meio do ano também rola um milhozinho. Beleza? Mas é isso, olha só que legal, ó. Vem cá ver pra você ver essa gelatinização que acontece com o amido, ele forma uma película, ó. Essa pelezinha, só ela pura já é uma delícia. Quem gosta da pelezinha, levanta a mão. Podia botar no stories essa pelezinha, eu adoro. Só essa pelezinha pra mim já vale o rolê todo. Então, pessoal, a gente acabou de terminar de fazer o curau. E a melhor combinação possível de especiaria para o curau é a canela, que é o clássico, né? A combinação mais combinante delas. Então, se você quer saber mais sobre canela, a gente tem um vídeo inteiro falando só sobre canela. Então, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Então, clica lá e vai assistir o vídeo da canela, que vai agregar mais conhecimento para vocês ainda, ok? E eu vou botar a canelinha agora, porque nada melhor com o curau do que a canelinha. Então, olha só. Vou botar a canelinha, ó. Olha que coisa linda. Por isso que eu falei que tem que esfriar um pouquinho, para ele ficar aquela películazinha, ó. Olha que lindo, meu Deus, isso me dá até nostalgia. Bom, terminamos o nosso curau lindo e maravilhoso, já botamos a canelinha por cima. Agora eu quero saber de você, você tem alguma história com o curau? Você tem uma memória afetiva como eu tenho? Te transporta para algum lugar? Você tem uma história boa, história ruim? Conta pra gente, deixa nos comentários aí, marca as pessoas que foram envolvidas nessa história, né, que a gente quer muito saber. Porque pra mim curau é vida, curau é amor, curau é a casa da minha avó. E pra você?